para entender que nós somos dependentes dessa misericórdia, desse amor e desse perdão. Fé para quê? Para reconhecer que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer o nosso próprio sacrifício para salvar a nossa alma, mas o Deus que amou o mundo de outra maneira e enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Vamos ler aqui Efésios capítulo 3, verso 14. Serei fiel ao tema que me foi confiado e à palavra que Deus colocou no meu coração. Efésios capítulo 3, verso 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, dá glória também, porque a glória é para Deus. Vou iniciar a leitura aqui para a gente poder ganhar tempo. Que diz: por causa disso eu me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta algo muito interessante aqui para as nossas vidas, que fala sobre o fato de se colocar de joelhos. Se colocar de joelhos demonstra claramente para a gente a simbologia ou até mesmo a ação de que nós estamos nos humilhando diante da presença de alguém que é poderoso, diante da presença de alguém que pode todas as coisas, pode fazer tudo. A humilhação é algo que precisa haver na vida do cristão. Não é se humilhar às pessoas, não é se humilhar aos outros, não é se humilhar a um patrão ou a um filho se humilhar à mãe. Não é nesse sentido, mas é se humilhar única e exclusivamente a Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então a humilhação que está tratando aqui, quando Paulo fala que vai se colocar de joelho, ele vai se colocar de joelho e se prostrar diante de Deus, para Deus fortalecer o coração daquela igreja. E ao fato de se humilhar, quando fala sobre a humilhação, o fato de se humilhar, não é ser humilhado. É diferente se humilhar e ser humilhado. Muitas pessoas há muito tempo falavam, aquele que os humilhados serão exaltados. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala, aquele que si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Porque nós aprendemos que nós precisamos negar a nós mesmos em todo momento. Para quê? Carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Então, se nós estamos aqui nessa manhã, não é simplesmente para qualquer coisa, mas para se humilhar diante da presença de Deus, para que ao tempo certo, Ele nos exalte. E quando fala que há o seu tempo, muitas das vezes nós humilhamos, choramos, oramos, buscamos a face de Deus, nos prostramos diante da presença do Senhor, mas queremos que Deus faça as coisas do nosso tempo, ou do nosso jeito. E quando fala humilhar-vos perante a potente mão de Deus, para que ao tempo de quem? Aleluia. Ao tempo de Deus, Ele nos exalte. Então há algo que nós precisamos entender e esperar, que é a vontade de Deus, o tempo dEle, o desejo dEle, a hora dEle, e quando Ele quiser fazer, nós possamos estar prontos para receber aquilo que Ele quer. E como eu falei no começo, não é se humilhar para qualquer pessoa. Nós vemos muitas pessoas se humilham em certas situações, se humilham para aquelas pessoas que elas acham que são mais importantes. E nós, como cristãos, nós aprendemos que não existe ninguém melhor do que ninguém. Paulo mesmo fala que cada um considere o outro superior a si. E nós sabemos que Jesus, em toda a sua autoridade e autonomia, Ele se humilhou até a morte, se humilhou, se fez semelhante aos homens, se humilhou até a morte. Olha só para você ter ideia. Então, quando nós nos unimos, estamos diante da presença do Senhor, não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós nos unimos com adoradores, nós nos unimos com aqueles que vieram adorar, reconhecer, bendizer e exaltar a Deus que pode e faz todas as coisas. Tiago, no capítulo 4, verso 10, confirma isso: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando formos nos humilharmos, nós vamos humilhar diante de quem? Diante do Senhor. Não é diante de alguém que nós achamos importante, não é diante de um líder, não é diante de um pastor, não é diante de servos, homens que nós achamos profetas, que nós achamos poderosos, não, é diante de Deus, porque Deus ainda usa os profetas, Deus ainda usa sacerdotes, Deus ainda usa homens de Deus
para poder falar aos nossos corações, mas a humilhação tem que ser diante da glória e do poder de Deus todos os momentos. A humildade, o fato de se humilhar ou ser humilde não tem a ver com relação, não tem relação com as nossas vestes. Não tem relação com a nossa aparência, com a nossa forma de tratar as pessoas, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o nosso caráter, não tem a ver com condições sociais, tem a ver com a nossa personalidade. A humildade tem que ser, não é algo externo, mas é algo interno. Não é algo que nós apresentamos para a pessoa, mas é algo que nós somos. Humildes diante da presença de quem? Da presença de Deus. Não é humilde para mostrar para as pessoas, eu estou com uma carinha de triste aqui que eu sou humilde. Eu não tenho uma condição financeira boa, eu sou humilde. Eu não tenho uma roupa boa, eu sou humilde. Não é, é um coração humilde. O próprio Jesus falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de quê? De coração. É algo interno, é o nosso caráter, é algo que está dentro de nós que precisa resplandecer. É algo que está dentro de nós que precisa reconhecer que nós somos dependentes. A humilhação diante da presença, da potente mão de Deus, é um reconhecimento que nós somos dependentes dessa graça, dependentes dessa misericórdia, dependentes desse amor para continuar vivo na presença do Senhor. E nós precisamos demonstrar a nossa dependência, e não só demonstrar, mas reconhecê-la. Ao reconhecer a nossa dependência, quando nos apresentamos diante de Deus, não vamos querer nos apresentar achando que nós somos importantes, se auto-justificar. Igual um fariseu que chegou antes de Deus, chegou, Senhor, eu tenho contribuído, eu tenho feito as minhas ofertas, eu tenho ajudado as pessoas, e te agradeço por não ser como esse publicano, esse fariseu tentando se auto-justificar, que essa não seja a nossa posição, mas a nossa posição seja se humilhar diante da potente mão de Deus, para reconhecer que nós somos dependentes de todo o amor, de toda a bondade e de toda a misericórdia que Ele tem nos feito. E muitas das vezes as pessoas se consideram inferior aos outros, se consideram abaixo dos outros. Jamais deixa que qualquer complexo de inferioridade ou de superioridade domine o seu coração, mas que você possa estar olhando para as pessoas, olhando no mesmo nível. Não importa se o Rodrigo está pegando aqui, se eu tenho conhecimento, se eu estudei a Bíblia, não importa. Eu tenho que comparar você, e você está ainda no mesmo nível que eu, ou mais alto ainda. Muitas pessoas falam, um dia eu quero ser igual ao Rodrigo. Eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor ainda do que eu. Porque Deus não está limitado a mim, Ele está limitado a nada. O poder dEle é muito maior, é grande, é poderoso, e não está limitado ao tempo e nem a ninguém. O poder de Deus vai muito além do que nós imaginamos. E quando olhamos para nossas vidas, me fez recordar o texto que foi lido aqui. Jesus passando pelo caminho, Ele encontrou o quê? Uma figueira. Mas nós sabemos que toda árvore a gente se conhece pelo quê? Pelos frutos, não é pelas folhas. Toda árvore nós conhecemos pelos frutos. Se a árvore dá frutos bons, ela é uma árvore boa. Se ela não dá frutos, ela não é uma árvore boa. E nós somos chamados por Jesus para quê? Para dar frutos. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Logo nesse comparativo, Jesus, ao chegar diante daquela figueira, Ele olhou para aquela figueira. O que aquela figueira tinha? Aparência. Nós jamais possamos ser aquelas pessoas que vivamos de aparência. Jamais ser aquelas pessoas que as pessoas possam olhar para nós e nos elogiar pelo que nós falamos, nos elogiar pela nossa aparência, nos elogiar pelos gestos que nós fazemos com os outros, não, mas que possam olhar para nós e ver os frutos que nós iremos produzir na presença do Senhor, e ver os frutos que nós iremos produzir diante da nossa sociedade, que as pessoas possam olhar para nós e não ver só nossa aparência, mas ver o brilho que exala dentro dos nossos corações, a luz de Cristo que brilha dentro de nós e resplandece no meio das trevas. Nós possamos ser aqueles que produzam frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Que possamos ser aqueles que produzam frutos
E que jamais possamos deixar esse fruto cair na terra, para que ele venha apodrecer. Mas quando a árvore começar a frutificar, deixa que Deus faça a colheita. Deixa que Deus colha os frutos, para que não possa cair sobre o chão e apodrecer. Quando começarmos a dar frutos, nós vamos sentir aquilo que nós chamamos de poda. O Criador vai começar a podar, vai tirar as folhas podres, vai tirar os frutos. Aqueles frutos que realmente não estão valendo a pena, vai tirar e vai lançar do lado. Deixa Cristo fazer a poda dos nossos corações. Não deixe jamais que nenhuma raiz de amargura venha brotar no seu coração ao ponto de perturbar. Porque quando a raiz de amargura brota, algo brota ruim dos nossos corações, o nosso fruto será mau. Mas que nós possamos deixar coisas boas frutificar em nosso coração, para que o nosso fruto permaneça e o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Paulo começa a escrever aos Efésios, e algo que me chama muita atenção, que ele foca muito na questão da salvação em Cristo Jesus. Ele firma isso no coração dos Efésios. No capítulo 1, ele começa a falar sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E quais as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus? A graça, a misericórdia, a salvação, o sacrifício que ele fez, a ressurreição dele ao terceiro dia, e as bênçãos do Senhor que estão sobre as nossas vidas, são bênçãos espirituais. E nós sabemos, na palavra fala que em Provérbios capítulo 10, verso 22, fala: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta consigo dores. Nós buscamos muitas coisas neste mundo. Nós buscamos muitas riquezas, buscamos ser aplaudido pelas pessoas, buscamos ser elogiado pelo aquilo que nós temos, mas as bênçãos de Deus são muito maiores ainda. Elas enriquecem a nossa vida, enriquecem a nossa alma e não acrescentam dores nos nossos corações. A riqueza do mundo pode acrescentar dores, pode acrescentar preocupações, pode acrescentar dores de cabeça, mas as bênçãos de Deus não, ela acrescenta fortificação em nossas vidas. E algo interessante quando fala sobre isso, que as bênçãos do Senhor, Ele nos abençoa nos lugares celestiais. Eu comecei a me perguntar, o que seria esse lugar celestial? Até o ponto de eu entender, os lugares celestiais são os ambientes espirituais, onde nós não vemos. As bênçãos de Deus não são bênçãos materiais. Ele pode abençoar com bênçãos materiais? Pode, mas o foco são as bênçãos espirituais para as nossas vidas. Por isso que fala sobre as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Ele quer fortalecer o seu espírito, Ele quer fortalecer a sua alma, porque se hoje estiver fortalecido, o seu corpo vai frutificar a presença do Senhor. Logo, Ele quer abençoar a gente aonde ninguém vê. Ele quer derramar as bênçãos onde ninguém vê. Porque Ele não quer que as pessoas elogiem você pelo que você tem. Ele quer que as pessoas glorifiquem a Deus pela pessoa que você é na presença dEle. Ele quer que as pessoas glorifiquem a Ele pelo que você faz na presença dEle. E não é que você receba a glória, mas que a glória seja sempre daquele que usa a pessoa que irá falar do nome dEle. No capítulo 2, Paulo escreve aos Efésios: uma certa feita nós estávamos onde? No pecado, sendo destruídos pelas nossas próprias vontades, fazendo aquilo que agradava aos nossos corações, fazendo os nossos desejos, vivendo na concupiscência das nossas próprias vontades, da nossa carne. E nós estávamos distantes de Deus. Porque nós sabemos muito bem, Isaías 59:2, eu repito muitas vezes isso, o que faz a separação entre nós e o nosso Deus é as nossas iniquidades. Iniquidade é o quê? O pecado. Ele nos separa de Deus, Ele nos distancia de Deus, Ele nos afasta de Deus. Mas o pecado não tem domínio quando a graça de Deus se apresenta em nossas vidas. O pecado não tem domínio quando a presença de Deus arde em nossos corações. Ele não tem domínio quando nós andamos segundo a vontade de Deus e não segundo o curso do mundo e nossos próprios desejos, mas andamos segundo os passos de Jesus,
Se Cristo vai ali, eu vou acompanhá-lo. Se ele está indo pelo outro caminho, eu vou onde ele for. Mas eu irei com ele por onde ele estiver. E nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas ele nos deu vida novamente. Ele nos vivificou. Ele nos deu vida novamente. E me faz recordar de Nicodemos. É importante é o quê? É nascer de novo. É ter vida. É nascer da água. É nascer do Espírito. É ressuscitar mais uma vez para Deus. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Quando reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós reconhecemos isso, logo a morte não tem mais ou menos sobre nós, mas a vida que Cristo Jesus conseguiu na cruz, essa reina em nossos corações. E Paulo acrescenta ainda no capítulo 2, escrevendo aos Efésios, e fala: porque pela graça nós seremos salvos, não é por mérito nosso. Pela graça nós seremos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso jamais chegar diante de Deus: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, eu fiz sinais e maravilhas, ao ponto de olhar para mim e ver que eu não tinha a aparência de Cristo e falar: eu não te conheço. Porque o fato só de eu estar aqui pregando não me justifica e não me dá o crédito da minha salvação, se eu não reconhecer que só Jesus pode salvar a minha vida. Se eu não reconhecer que só a graça que me alcançou naquela cruz do Calvário é que pode transformar o meu ser, e não é pelas minhas obras, mas é pela misericórdia de Jesus e pela graça do Senhor. E ainda acrescenta que é um dom de Deus, é algo que Deus deu pra gente. Dom nada mais é do que algo dado, e foi o dom que Deus deu pra gente, a graça e a fé nessa graça salvadora que Jesus nos presenteou pela sua bondade. E Paulo começa a falar no capítulo 3, falando aos gentios, e começa a explicar aos Efésios que a salvação não é só para os judeus, porque nós sabemos, João capítulo 1 fala que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. Mas a todos quanto receberes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E mais do que isso, herdeiros da promessa de salvação. Nós estávamos distantes da presença do Senhor, porque a salvação tinha vindo para os judeus, mas eles rejeitaram. Mas Paulo fala: nós somos vocacionados para alcançar essa salvação, nós que somos gentios, porque nós somos cordeiros de Cristo em um só corpo, e participantes dessa promessa também. A promessa não é só para eles, mas é para toda a humanidade que crê, acredita, confia, confessa e deixa que Cristo habite no coração. Logo, quando nos apresentamos diante de Deus, nós vamos entender: nós também fomos vocacionados para essa salvação. E a salvação não é só para mim, não é só para a irmã Lúcia, não é só para a irmã Joselma, mas é para aqueles que estão lá fora também. É para aqueles que estão nessa jeita, abandonados às drogas, à bebida, à confusão espiritual, a problemas espirituais malignos, a opressões malignas. A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus. Então, se você crê, se aquelas pessoas creem, logo a salvação também é para elas. Nós não somos exclusivos de Jesus. Nós não somos o único que Jesus ouve as nossas orações. Nós não somos aqueles queridinhos do papai. Nós somos aqueles que oramos e Deus responde pela sua bondade e misericórdia. Nós podemos observar que muitas pessoas Deus vai dar mais porque elas necessitam de mais, e muitos Deus vai dar pouco porque eles necessitam de pouco. E não é que Deus ama mais um do que o outro, não. O amor dele é igual. Ele quer colocar todos na mesma linha, todos na mesma direção. Mas é nós que fazemos distinção disso. Não é Deus que faz distinção, é nós.
E Paulo fala sobre a vocação dos gentios. Nós entramos no capítulo 3, no verso 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu comecei a me perguntar, que causa é essa que Paulo se colocou de joelho? Mas que causa é essa que Paulo se colocou de joelho? A primeira coisa que Paulo se colocou de joelho, para que os efésios fossem corroborados, ou seja, fosse comprovado, confirmado e fortalecido a fé deles com o poder do Espírito Santo. Para que eles fossem confirmados, fortalecidos a fé deles e recebessem a virtude do Espírito Santo que nós temos. Recebesse a virtude, o poder do Espírito que confirma a nossa salvação e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E mais do que isso, renova as nossas vidas para poder fazer aquilo que nós não temos coragem de fazer. Fortalece o nosso coração. E Paulo se colocou de joelhos para que os efésios fossem confirmados e recebessem o poder do Espírito Santo para continuar fazendo aquilo que Deus havia colocado. E mais do que isso, Paulo acrescentou ainda, se colocou de joelho para que Cristo habitasse nos Efésios, no coração dos Efésios, pela fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que ao nos aproximarmos de Jesus, nós precisamos ter o quê? Fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nessa manhã, Deus está fortalecendo a sua fé. Se faltou ânimo, Deus está fortalecendo o seu ânimo. Se faltou coragem, Deus está dando forças essa manhã para você continuar. Porque não é hoje que você vai parar, você vai continuar até o fim. Porque a luta vai ser travada, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. E até o fim, que nós iremos perseverar em Cristo Jesus. E ao nos aproximarmos de Deus, de Cristo, nós precisamos ter fé. Fé por quê? Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fé para quê? Para entender que nós somos dependentes dessa misericórdia, desse amor e desse perdão. Fé para quê? Para reconhecer que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer o nosso próprio sacrifício para salvar a nossa alma, mas o Deus que amou o mundo de outra maneira enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Nós não tínhamos condições nenhuma. É fé para acreditar que esse Jesus em forma de Deus não teve por usurpação ser a Deus, mas que deixou a sua glória, se colocou-se na posição, humilhou até a morte. E é fé para acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e olha para nós, intercede por nós nesta manhã. Porque Paulo orou para que os Efésios estivessem corroborados, estivessem firmados e Cristo habitasse neles pela fé. Para quê? Para que eles fossem arraigados, para que eles fossem fundados, tivessem o quê? Raiz. O que alicerça a nossa vida? Acreditar em Jesus, confirmar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e criar raízes. E há um louvor que muito comum as irmãs cantam: só quem tem raiz suporta aquilo que nós iremos suportar. Nós vamos ter raiz, porque uma raiz em terra firme não é qualquer pessoa que tira, porque é arraigada. A raiz é maior do que a árvore. E olha só, para você entender, confirma aquilo que eu falei agora há pouco. A raiz, ninguém vê a raiz, só vê a árvore, as folhas e os frutos. A raiz é maior do que a árvore. Que a nossa raiz possa ser maior do que a árvore, nós possamos ser arraigados em Jesus maior do que a árvore, para que nós possamos estar fundados em amor, fundados na presença do Senhor, e nada e nem ninguém roube a nossa fé em Cristo Jesus. E ainda que alguém tente tirar os frutos, cortar os galhos, cortar o tronco, Jó vai nos dizer: ainda que essa árvore venha morrer, os frutos venham cair, e no seu tronco ela venha morrer, o que vai estar por baixo da árvore? A raiz. A raiz vai estar por baixo da árvore. E sabe o que ele confirma? Essa raiz estando por baixo da árvore, ao cheiro das águas ela brotará.
ao cheiro das águas. E quem é essa água? É Jesus, que é a fonte de água viva. É Ele que vai fazer a gente voltar a crescer novamente. E não importa o tamanho das folhas, não importa o tamanho dos frutos, mas importa que nós temos raízes na presença do Senhor Jesus. E só assim nós seremos fundados em amor. Nós compreenderemos o comprimento, a largura, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude. O que seria plenitude? Ser cheio de toda a plenitude. Quem é que já foi para uma cidade plana? Quem já foi para uma cidade plana? Costuma ter cidade plana no interior. O que é cidade plana? Você tem alguma coisa que atrapalha a sua visão? Você vê tudo. É o que Deus está falando para nós essa manhã. Eu vou encher vocês de toda a plenitude, para que nada e nem ninguém possa atrapalhar a sua visão daquilo que eu vou fazer, para que nada e nem ninguém possa tapar os seus olhos, ao ponto de você não enxergar aquilo que eu tenho para você lá na frente. Eu não vou deixar que ninguém tampe a sua visão. Eu vou te dar toda a plenitude em Deus, para que você possa continuar vendo e acreditando naquilo que eu tenho preparado para você. Ainda que você não veja por estar distante, mas pela fé nós contemplamos a glória, o poder e a virtude de Deus lá na frente. Por que Paulo mostrou tudo isso? Porque ele queria que os efésios ficassem firmes, tivessem raiz, tivessem profundidade. E nessa manhã Deus colocou essa palavra no meu coração e veio trazer para a gente fortalecimento, veio trazer para a gente raiz, profundidade, veio trazer para a gente fundação, fundamento, fortalecimento. Para quê? Para que Ele é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nossas vidas. E quem é esse poder? O poder de Deus. E para a gente concluir, Paulo se colocou de joelho para que os efésios crescessem na fé. Paulo se colocou de joelho para que eles tivessem um lugar de descanso em Cristo. Paulo se colocou de joelho para que eles tivessem bênçãos espirituais e não bênçãos materiais apenas. Paulo se colocou de joelho para que eles fossem fortalecidos e o nome de Jesus continuasse crescendo e fosse fortificado na vida daqueles homens. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus.